Eu salve amados com a paz do Senhor. Queridos, para a honra e glória do nome do Senhor, estamos mais uma vez fazendo mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. Hoje, quarta-feira, 7 de maio de 2025. Um mês de muita vitória para as nossas vidas, queridos. Eu espero que assim seja com você, do jeito que está sendo para mim. Este dia 7 de maio, um marco na minha vida neste período de vitória. Glórias a Deus, queridos. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Rosângela Oliveira, fundadora do Ministério Igreja Pentecostal Primitiva pela infinita graça do Senhor. Queridos, vamos iniciando o nosso pequeno culto desta manhã com oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai Santo e maravilhoso, ó Pai querido, muito obrigada, Pai Santo, por mais este dia que Tu nos concede, meu Pai, por mais este dia que nós sentimos o Teu cuidar, o Teu amor por nós, meu Pai querido, o Teu tão grande cuidado. Ó Pai Santo, sentimos a Tua presença, sentimos, ó Pai, o quanto Tu és real nas nossas vidas. Obrigado, ó Pai, por mais esta ocasião em que nós estamos entrando na Tua presença, para ouvir a Tua palavra e pregar a Tua palavra, Pai, levar adiante. Pai querido, que esta palavra fique nos nossos corações, de cada um, Pai Santo, que vier ouvir, ó Pai querido, colocar dentro do seu ser, ó Pai amado, que esta palavra, queridos, venha ser plantada em cada um que tiver acesso ao Pai, e que ela venha frutificar, Senhor, salvando não só aquele que ouve, Pai, mas todo aquele a quem for transmitido. Ó Pai querido, muito obrigada por tudo, ó Pai, pelo Teu tão imenso amor, meu Pai, que ainda, Pai, agora, nestes últimos dias, Pai Santo, Tu tens trabalhado, Pai querido, investido profundamente, ó Pai, principalmente agora em que Tu estás trazendo novamente o Evangelho do Reino sobre a face da terra, para buscar todos aqueles que Te amam, Pai querido, todos aqueles que de alguma maneira, Pai Santo, têm o seu coração voltado para Ti. Pai Santo, é o último avivamento espiritual que vai reunir, meu Pai, que vai buscar, meu Pai querido, e conduzir para Ti todos aqueles que Te amam, Pai. Tu estás arrebanhando, Pai, arrebanhando todos aqueles, Pai amado, que Te amam, todos aqueles que no fundo do seu coração sente o interesse por Ti, meu Pai. É a última hora, Pai Santo, Tu estás separando, meu Pai querido, a ovelha do lobo, meu Pai querido, e preparando o Teu povo para o arrebatamento. Muito obrigado, ó Pai. Jesus querido, Jesus amado, Jesus santo, esta obra é Tua. Jesus querido, faz a Tua obra. Obrigado pela palavra que Tu tem nos dado nesta manhã. Pai querido, Jesus amado, palavra ao qual o Espírito Santo vai pregar nesta manhã para os nossos corações. Jesus querido, que todo o Teu objetivo com isto, com esta pequena obra, Jesus querido, chegue ao seu objetivo, porque quem está fazendo és Tu, e o Teu único e principal objetivo com tudo isto, Jesus, é buscar aqueles que Te amam, aqueles, Jesus querido, que procuram e esperam, Jesus querido, pelo Teu resgate, pelo Teu socorro. Para isso Tu estás trazendo este grande avivamento, Jesus querido, que vai preparar, que vai buscar, Jesus querido, e preparar todo este povo, Jesus querido, para subir para a glória contigo no arrebatamento. Espírito Santo, esta obra é Tua, meu amigo, faça conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, trazendo a Tua palavra, Jesus querido, o entendimento da Tua palavra, e pregando, Jesus querido, e levando a todos os corações que Tu queres alcançar com ela nesta manhã. Muito obrigada, Espírito Santo, em nome de Jesus nós agradecemos, em nome de Jesus, amém. Queridos, vamos para nossa palavra desta manhã que o Espírito Santo nos deu, para que nós sejamos, queridos, mais uma vez alertados, porque cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, queridos, cada uma oportunidade que nós temos de ouvir a palavra de Deus, a primeira coisa que nós recebemos é um alerta e depois um despertamento, e assim nós somos despertados em tudo aquilo que o Senhor quer nos despertar com a sua palavra, cada vez que Ele permite, querido, que nós tenhamos acesso a ela. A palavra de hoje
está no livro de João, capítulo 6, a partir do versículo 16 ao 21. E a epígrafe diz: Jesus anda sobre o mar. Queridos, esta palavra vai ser poderosa, porque ela já começa nos fazendo alusão a um grande milagre de Jesus, em que ele manifestou, queridos, na matéria, no natural, no âmbito natural, que foi Jesus andando por sobre o mar. E o versículo 1 diz, o versículo 16 diz assim: E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco temeram. Viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Glórias a Deus. Queridos, vamos orar, pedindo ao Espírito Santo que ele venha nos dar o entendimento desta palavra, aquilo que ele quer nos falar nesta manhã através desta palavra, e que ele venha colocar nos nossos corações, nas nossas mentes, e que nós possamos fazer uso dela não apenas para nós, para que esta palavra tenha profundo efeito em nós, mas também para que nós possamos passar aos outros. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, meu amigo, meu grande companheiro, muito obrigada por esta palavra. Espírito Santo, através da qual tu queres falar conosco profundamente nesta manhã. Espírito, faz a tua obra, nos dá o entendimento. Espírito Santo, vai lançando por terra todo o impedimento. Espírito Santo, nos dá o entendimento. Espírito Santo, para que esta palavra venha ser plantada nos nossos corações, que ela venha, Espírito Santo, germinar em nossas vidas, e que nós possamos levar adiante, alcançando outras pessoas, para que assim como nós, elas também sejam alcançadas por ti, através de nós. Muito obrigada, Espírito Santo, por tudo. Faz a tua obra através de nós, em nome de Jesus, amém. Nós pedimos e agradecemos, Espírito Santo, amém. Glórias a Deus, aleluias. Queridos, a epígrafe desta palavra já está nos falando, nos chamando a atenção para um milagre muito grande de Jesus, que ficou registrado nos anais da história, na Bíblia Sagrada, que foi o milagre em que Jesus andou por sobre o mar. Por que milagres, queridos? Porque não é natural uma pessoa andar por sobre o mar, né? Mas Jesus andou. Jesus andou, né? E não somente isto. Aqui nesta passagem não está escrita, mas tem outras passagens de outros evangelhos em que Jesus nos mostra que Jesus não andou sozinho sobre o mar. Pedro também andou com ele, né? Olha a profundeza disto, queridos. Vamos já entender aqui nesta palavra o que o Espírito Santo quer nos dizer nesta manhã, queridos. Apesar de que este vídeo vai subir para a internet apenas pela parte da tarde, mas nós estamos fazendo este vídeo pela parte da manhã. Portanto, então, queridos, vamos ver aqui o que o Espírito Santo quer nos dizer, queridos, com a profundeza desta palavra. O versículo 16 diz assim: E quando veio a tarde, e os seus discípulos desceram para o mar, o 17, entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. Estes dois versículos, queridos, o 16 e o 17, inicia este relato. Então, o que nós vemos aqui? Jesus e os discípulos, eles estavam num determinado lugar. E quando veio a tarde, já lá pelo entardecer, os discípulos, eles acharam que deviam pegar o barquinho e atravessar para o outro lado daquele mar, né? Então, eles embarcaram naqueles barquinhos, né, que eles andavam naquela época, e eles foram.
né, para aquela travessia, atravessar aquele mar para o outro lado. Mas, como nós sabemos, depois que Jesus escolheu os seus 12 discípulos, eles o tempo todo estavam juntos. Dificilmente não estava Jesus junto com eles, dificilmente. Toda a narração que nós vemos nos 4 evangelhos, Jesus estava junto deles. Mas nesta ocasião aqui, Jesus não estava, né? Quem lê, inclusive já tem vídeo aqui no canal, sobre as outras passagens que falam também a respeito deste mesmo fato, vai ver que Jesus mesmo os impulsionou. Jesus mesmo chamou eles e mandou que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado daquele mar. E Jesus foi por terra. Então, naquela ocasião, queridos, em que eles pegam aquele barco já quase entardecendo, quase anoitecendo, eles pegaram aquele barco, foram para o outro lado e Jesus não estava com ele. Jesus foi por terra. Então, o que aconteceu? O 18 diz: e o mar se levantou porque um grande vento assoprava. Olha o que aconteceu aqui, queridos. Eles inocentemente pegaram aquele barco, sem a companhia de Jesus. Eles entraram naquele barquinho e foram para o outro lado. Sem contar que no meio daquela viagem se levantaria um grande temporal no meio daquele mar, né? Eles estavam quietos, sossegados, né? Pelo que aqui não tem nenhuma indicação de que eles estariam com medo, alguma coisa assim. Eles eram acostumados, né, com o mar, acostumados com viagem de barquinho. Aqui eles não viam surpresa nenhuma, mas quando chegou no meio da viagem se levantou um grande temporal, pegando eles de surpresa. Então, o que aconteceu, queridos? O que nós vemos aqui? É que não precisa de muito, queridos, para nós sermos alcançados pelas surpresas da vida. Aquela situação, queridos, que de repente nos ocorre. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, você não está esperando, de repente, de uma hora para outra, levanta um temporal inesperado. E às vezes, queridos, assim como foi com o caso aqui dos discípulos de Jesus, foi tão grande, foi tão forte, que eles tiveram medo. Agora imagine, pessoas que tinham o costume de andar de barquinho, aquilo fazia parte da vida deles, aqueles homens viviam na beira do mar, eles tinham a prática com aquilo, né? Aquilo para eles não era para ser novidade, queridos. Mas, no entanto, veio de uma maneira tão forte que eles ficaram com medo. Eles foram surpreendidos por algo muito forte. Então, o que aconteceu aqui, queridos? O versículo 19 diz: e tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Então, queridos, olha o que nós vemos aqui. Aqueles discípulos, queridos, sem esperar na sua vida cotidiana, eles embarcaram naquele barquinho e foram simplesmente fazer uma travessia para o outro lado. No meio daquele mar, eles foram surpreendidos por um grande temporal que foi além da capacidade deles, a ponto de eles temerem. Aqui não fala que eles tiveram muito medo, não detalha muito. O versículo 18 diz: e o mar se levantou porque um grande vento assoprava. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava, né? Ou seja, o mar ficou revolto, o mar ficou agitado porque um grande vento assoprava. Mas aquilo, queridos, para eles foi uma surpresa grande, eles não esperavam. E o que eles não esperavam mais ainda é que Jesus, aqui o versículo 19, tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Então, queridos, o que foi que aconteceu? Eles foram surpreendidos
por um grande temporal inesperado que agitou o mar, né? Mas surpresa maior, queridos, se eles não esperavam aquele temporal naquela situação, o que eles não esperavam mais ainda, ou seja, menos ainda, ou melhor, é que Jesus viesse andando por sobre o mar. Então, queridos, o que esta passagem nos arremete? O que o Espírito Santo quer nos dizer nesta ocasião com esta passagem? É que, de repente, queridos, na nossa vida, nós podemos ser surpreendidos por coisas inesperadas. Mas, se nós estamos vivendo a mesma experiência que os discípulos estavam vivendo, o que era que eles estavam vivendo, queridos? Os discípulos, queridos, eles estavam vivendo a experiência de estarem sendo preparados por Jesus para suceder Jesus no seu ministério sobre a face da terra. Jesus, quando ele veio na terra, queridos, ele veio trazer e passar o seu ministério. O ministério, queridos, de trazer a porta da graça, de abrir a porta da graça sobre nós, ou seja, a porta da salvação. Este foi o grande ministério de Jesus quando ele veio, ele mesmo, na face da terra, implantar a nossa única chance, queridos, de não ser condenado com o mundo, de nós termos a chance de sermos resgatados para o céu e não sofrermos a condenação eterna. Então, o que aconteceu? Jesus veio pessoalmente na terra, trazendo o seu ministério, iniciando o ministério da salvação na face da terra e já preparando gente para receber e levar adiante o seu ministério na face da terra. Então, queridos, naquela ocasião em que os discípulos passaram por esta situação, eles estavam nada mais, nada menos do que sendo preparados. Eles já haviam sido escolhidos, selecionados por Jesus e agora eles estavam sendo preparados, queridos. E nesta situação, neste processo em que eles estavam sendo preparados, de vez em quando, queridos, eles eram surpreendidos, né? Com o ensinamento de Jesus. E este fato aqui foi um deles. De repente, aqueles discípulos foram surpreendidos por um grande temporal no meio daquele mar, quando deveria ser uma viagem tão tranquila. Mas o que aconteceu além do temporal? Jesus veio por sobre o mar, andando na direção deles. O que isto quer nos dizer, queridos, é que Jesus, ele quando nos chama para a sua obra, para o seu ministério, queridos, ele não está nos chamando para qualquer coisa. Com esta atitude de que Jesus teve de levar os seus discípulos ao meio do mar e ali lhe promover algo que já era sobrenatural, que foi aquele grande temporal de surpresa, foi Jesus vir pessoalmente, andando sobre o mar, até o encontro deles. O que isto quer nos dizer, queridos, é que quando Jesus nos escolhe para nos usar dentro da sua obra, queridos, não espere coisa pouca. Não espere coisa natural. Porque Jesus, ele nos chama e nos prepara para vivermos no sobrenatural com ele. Porque a obra de Jesus, queridos, ela não é natural. Ela é sobrenatural. A obra de Jesus, que é levar o evangelho do reino sobre a face da terra, queridos, não é natural. Se você foi chamado por Jesus e está na sua mente, na sua consciência, que você está cumprindo um mandado para Jesus, trabalhando na sua obra, e você ainda se sente vivendo uma vida natural, querido, deixa eu lhe informar, você não está fazendo obra para Jesus.
porque a obra de salvação de Jesus, queridos, de Deus, ela é sobrenatural. Por que Jesus, queridos, promovia junto aos seus discípulos estas experiências milagrosas, estas experiências sobrenaturais? Porque, queridos, aqueles discípulos foram chamados e selecionados por Jesus para viver no sobrenatural. Porque, queridos, a obra de Jesus na face da terra, ela significa, queridos, expulsar as trevas, desfazer as obras das trevas e arrancar das mãos do adversário, queridos, as almas que estão presas, para que elas possam ser levadas ao céu por Jesus. Queridos, deixa eu fechar esta janela. Pronto. Amados, aqui a situação ainda é bem simples, bem rude, bem simples, mas estamos indo adiante, graças a Deus. Então, queridos, o que aconteceu? Jesus, ele veio sobre a face da terra de uma maneira totalmente sobrenatural. E ele, queridos, veio trazer algo sobrenatural. E ele chamou os seus discípulos e já foi preparando para o sobrenatural que viria sobre a vida deles. Então, queridos, por que Jesus pôs os seus discípulos para viver experiências sobrenaturais como estas? Porque eles tinham que aprender a lidar, queridos, com a missão que Jesus estava trazendo para eles. Porque, queridos, aquilo seria algo tão profundo na vida dos apóstolos, na vida dos seus discípulos, que Jesus passou totalmente o seu ministério sobrenatural para a vida dos discípulos. Observe que Jesus, quando ele levou estes discípulos a esta experiência, eles passaram pelo sobrenatural de repente, acontecer um grande temporal naquele mar, apanhando eles de surpresa, e depois, em seguida, eles verem Jesus andando por sobre o mar. Então, amados, o que o Espírito Santo quer nos dizer nesta manhã? Se você já tem a consciência que você foi chamado por Deus, ou ainda que você não tenha consciência, de repente, na sua vida, você vem passar por coisas desta natureza, queridos, o fato, é a necessidade que você venha buscar intimidade com Deus. Porque, consciente ou inconsciente, você já pode estar sendo preparado, chamado e preparado por Deus para ser usado nesta grande obra de Deus, que é levar o evangelho de Deus sobre a face da terra. Ah, irmã, mas eu já fui chamado, eu já faço a obra, queridos, observe em que âmbito você está vivendo, se é no âmbito natural ou sobrenatural. Porque se você está vivendo apenas de religião e nada de sobrenatural na sua vida, nada demais, cuidado. Pode ser que você esteja enganado em achar que você está vivendo algo para Deus. Porque, queridos, a Bíblia está de uma página na outra nos mostrando como é a obra de Deus sobre a face da terra. Ela é sobrenatural. Ela é no âmbito sobrenatural e não no natural. Porque estes discípulos, queridos, vez por outras, eles viam Jesus fazendo milagre e eles mesmos participavam destes milagres. Aqui não está escrito, mas esta é a mesma passagem em que Jesus foi encontrar com os discípulos em meio ao temporal, no meio do mar, e Pedro pediu para Jesus que ele também andasse sobre o mar.
E Jesus disse para Pedro, Pedro, vem andar sobre o mar. Por que, queridos, isto? Porque Deus, queridos, no meio desta provação tão grande que lhe sobrevém, que você acha tão sobrenatural, que você acha que não vai suportar, queridos, é Deus lhe chamando a atenção. Quando Deus lhe permite uma dura prova, que você olha e diz, meu Deus, tenha misericórdia, que eu não vou suportar isso, está indo além das minhas forças, que você vê que aquilo é sobrenatural, é Deus lhe chamando a atenção. Irmã, mas pode ser que sejam os demônios, porque Deus, querido, se utiliza do agir do adversário também para se revelar a nós. Portanto, amados, se você de repente está passando por provações desta natureza, é hora de você se fechar no seu íntimo com Deus, na sua intimidade com Deus, e se lançar nos seus pés, corpo, alma e espírito, e com clamor, súplica, jejum e oração, você vai saber com Deus por que Ele está permitindo este temporal na sua vida. Porque pode ser, queridos, que Ele esteja querendo se manifestar para você, da mesma maneira que Jesus se manifestou para aqueles discípulos, andando sobre esse mar que se levantou na sua vida. E se Jesus, queridos, está querendo este tipo de experiência com você, se prepare, porque Jesus não está querendo pouca coisa. Quando Jesus, preparando os seus discípulos, expunha eles a esse tipo de situação, quando Jesus colocava eles nesse tipo de situação, queridos, é porque Jesus estava preparando os discípulos para algo muito, mas muito, muito profundo com Jesus, nas suas profundezas espirituais. E o que aconteceu ali, queridos? Do nada, eles pegaram Jesus, chamou eles, aqui não tá escrito, não está citado aqui, mas Jesus chamou eles e mandou que eles entrassem naquele barquinho e fossem para o outro lado. E no meio do mar se levantou um grande temporal, provocado, queridos, pelos próprios demônios, que comandam com as águas. E eles provocaram aquele grande levante. E o que foi que Jesus fez? Veio andando por sobre o mar até eles, já acostumando eles, preparando eles para fazer o mesmo. Porque Jesus disse, se vocês crerem, vocês vão fazer coisa até maior. E eles fizeram, queridos. Os discípulos fizeram coisas maiores do que Jesus fez. Quando Jesus tirou do Espírito que estava nele e passou, revestiu os discípulos para levar adiante o Evangelho do Reino. O versículo 20 diz, porém, ele lhes disse, sou eu, não temais. Que maravilha, queridos. Você está dentro desta grande provação que você acha que não suporta, que não vai conseguir, que se Deus não lhe socorrer, clame, santo. E não peça somente para Deus aliviar essa provação, tirar, não. Vá questionar com Deus o que é que Ele quer na sua vida. Por que motivo, razão, circunstância, Ele está permitindo este grande levante na sua vida? Porque Jesus, Ele pode lhe surpreender. E vir andando sobre este mar e lhe dizer, não tema, sou eu. Sou eu que estou causando toda essa situação. Sou eu que estou permitindo essa situação, porque eu quero falar com você. Porque pode ser, queridos, repetindo, pode ser que você esteja sendo preparado para viver algo profundo e tremendo com Deus. Ainda não se deu conta. Portanto, amados, se Deus está lhe chamando a atenção através de duras provações, é a hora de você se levantar e conversar com Ele na intimidade, no seu íntimo, só você e Ele, né? O versículo 21 diz, então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam, né?
Então eles viram que era Jesus, se tranquilizaram, receberam Jesus no barco. Aqui não cita muitos detalhes. E logo Jesus acalmou tudo e eles chegaram onde? Para o lugar para onde iam. Porque eles iam para o mesmo destino. Eles iam para Cafarnaum e Jesus disse para eles: vão pelo barco que eu vou por terra. O próprio Jesus estava promovendo aquela situação para ensinar aqueles discípulos em que âmbito da sua vida eles iam passar a viver a partir dali. Eles estavam sendo preparados para ser cheios do Espírito Santo de Deus e andar dentro do mesmo sobrenatural no qual Jesus vivia, mesmo estando na face da terra. Portanto, queridos, Jesus ele está chamando muita gente. E observe se essas grandes lutas da sua vida não é você sendo chamado por Jesus para viver, queridos, neste grande e profundo sobrenatural que ele trouxe sobre a face da terra, porque a obra de Deus se discerne no espiritual, queridos. É no espiritual que você vai entender qual é a obra de Deus que ele trouxe, que ele quer que você faça e que ele está lhe chamando para você fazer, juntamente com ele e para ele. É hora, queridos, de nós despertarmos e buscar não por religião, não por aquela sua vida cotidiana, costumeira, em que você vai para a igreja dioturnamente, de manhã, de tarde, de noite, mas na realidade você não passa de uma vida de religioso. Isto aí, meu querido, não vai lhe levar a lugar nenhum, senão a condenação eterna. Você precisa ter consciência que para você viver algo profundo com Deus, você tem que descer na intimidade, buscando a Deus na intenção de amá-lo sobre todas as coisas, de obedecer e renunciar. Porque este é o princípio, queridos, de uma entrega total e absoluta. Você já tem que ir consciente que você vai morrer para você mesmo, você está morrendo para você mesmo e abraçando a vontade de Deus única e verdadeira na sua vida, para você viver única e exclusivamente a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo com todo o seu coração. E desse jeito Deus vai lhe preparar para você andar dentro da sua vontade. E esta vontade de Deus vai lhe levar às suas profundezas espirituais. E dentro destas profundezas, assim como os discípulos, você vai ter condição de fazer a obra dele, ou seja, sendo usado pelo próprio Espírito Santo, para que o Espírito Santo faça a sua obra através de você. Que maravilha, queridos, a palavra desta manhã. Portanto, meus amados, Deus está nos buscando. Se você está sendo chamado a atenção, corra para os braços do Pai, que Ele quer agir com você da mesma maneira que agiu com os discípulos, lhe dando experiências sobrenaturais, para Ele mesmo se apresentar a você através dessas experiências. E de prova em prova você vai crescendo, amadurecendo e sendo preparado para que o Espírito Santo faça a sua obra através de você. Nestes últimos dias em que o Pai está trazendo novamente o Evangelho do Reino, trazido por Jesus sobre a face da terra. Jesus, quando trouxe o seu ministério lá no início, queridos, ele preparou pessoas para viverem de maneira profunda, espiritualmente falando, para que pudessem levar adiante a sua obra. E agora, novamente, o Senhor está chamando de novo muita gente para se converter a Ele do mesmo jeito que os discípulos se converteram, para que nós tenhamos condições de o Espírito Santo nos usar, fazendo essa obra através de nós.
Glórias a Deus, queridos. Vamos agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por esta tão maravilhosa palavra que Ele nos tem dado nesta manhã. E que isto venha ficar nos nossos corações, queridos, porque mais cedo ou mais tarde, estas palavras vai alcançar quem o Espírito Santo pretende alcançar com ela. Vamos orar. Pai amado, Pai Santo, Pai maravilhoso, muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Pai Santo, pelo teu tão grande amor para conosco. Oh, Pai querido, que mais uma vez Tu nos dá a oportunidade de sermos despertados pela Tua palavra. Oh, Pai querido, que nós venhamos, Pai Santo, correr para os Teus braços, nos renunciando, Jesus querido, nos negando a nós mesmos e tudo que consiste a nossa vontade. E nós possamos abraçar, Pai, única e exclusivamente a Ti e toda a Tua vontade, aquilo que Tu tens para nós. Pai Santo, é já a última hora e que Tu estás trazendo novamente o evangelho de poder, o evangelho poderoso, profundo nas maravilhas espirituais. Oh, meu Pai Santo, porque esse é o evangelho do reino. É deste jeito, Pai, que Tu vai desfazer as obras das trevas e, Pai Santo, arrancar as almas para Ti, meu Pai. Nestes últimos dias, Tu estás trazendo novamente este evangelho poderoso e fazendo isto. Pai Santo, muito obrigada, meu Pai, que nós possamos ser alcançados, corpo, alma e espírito, e o nosso coração totalmente decidido, meu Pai Santo, a tomar esta atitude diante de Ti, meu Pai Santo, e assim nos entregarmos, e que Tu venha poder nos usar, Pai Santo, para Tu fazer a Tua obra através de nós na face dessa terra. Jesus querido, Jesus amado, muito obrigada, meu amigo, muito obrigada. Que esta palavra alcance todos aqueles que Tu pretende alcançar. E que da mesma maneira que Tu estás falando aqui, venha acontecer na vida de cada um que receber desta palavra. Jesus querido, muito obrigada por tudo. Espírito Santo, muito obrigada, meu amigo. A palavra foi pregada. Espírito Santo, que maravilha Tu nos falaste nesta manhã. E que assim seja. Espírito Santo, que este evangelho de poder seja levado sobre a face da terra e que vá buscando e arrebanhando as almas, não apenas para a salvação, mas para serem usadas, para que Tu possa buscar mais e mais almas para o reino. Muito obrigada, Espírito Santo, faz a Tua obra através deste canal, Espírito Santo, e vai alcançando todos aqueles que Tu pretende alcançar. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluias. Amados, se você chegar neste vídeo, queridos, e sentir no seu coração de se inscreva neste canal, deixe o seu like, o seu comentário, queridos, e ore por nós, faça parte deste ministério que o Senhor está levantando, queridos, para nesta última hora, trazer novamente o seu evangelho do reino, o evangelho poderoso que tem o poder de resgatar almas para o reino dos céus. Oh, queridos, se você chegar neste vídeo, nos ajude em oração, faça parte, não seja apenas um membro do canal, mas um membro desta obra de Cristo, para que Ele venha alcançar a sua vida e assim alcançar muitas almas através de você. Aleluias. Muito obrigada a todos, que Deus os abençoe. Amém. Glórias a Deus.